Oi, gente linda e maravilhosa! Olha eu aqui, a professora Rose Sampaio, apresentando uma aula muito interessante para dois públicos. O primeiro público, você que é estudante de ensino médio, está se preparando para alguma prova de literatura ou para o vestibular e quer aprender um pouquinho mais sobre realismo, naturalismo no Brasil, com foco no livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. E você, professor, que quer uma sugestão de aula baseada em literatura comparada, assim como preconiza a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. As diretrizes, elas pedem para que nós entendamos literatura como um objeto que está em permanente movimento. Nós vamos trabalhar com essas duas vertentes, com uma aula para esses dois públicos. No meu projeto novo, ABC do Português para pais, filhos e professores. Quem quiser entrar em contato com a professora Rose, meu WhatsApp 71992941069, o workshop para professores em sua escola quer levar um workshop legal para tratar de gamificação, novas metodologias, sugestão de sequência didática. Pois é, você diretor, coordenador que quer apresentar esse projeto na sua escola, basta entrar em contato comigo. E você que quer aula particular, curso online, também manda. Mandar um oi também serve, tá? Se gostar, não esquece de curtir, comentar e ativar o sininho. A gente não pode esquecer de requisitar isso, não. Mas sem mais delongas, nós vamos tratar de uma obra fantástica, gente, chamada O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que data ali de 1881, mas é reflexo de toda uma mudança de pensamento da sociedade, não somente brasileira, mas mundial. Para entendermos o Cortiço, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, nós precisamos entender a expressão artística que estava acontecendo naquele momento e o porquê de ela acontecer. Os principais temas abordados na literatura naturalista são a miséria, a violência, crimes, patologias humanas, sexualidade, adultério, dentre outras temáticas de forte percepção de ideais de liberdade, de entendimento científico. Nós estamos situados em um período de 1881 com o livro que é marco do naturalismo aqui no Brasil, que é justamente o livro O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Mas inicia-se o movimento na França com o autor Émile Zola, com o livro Romance Experimental. O livro mais marcante do autor, no entanto, é o livro Germinal, tá? Nós temos aqui no Brasil o Mulato, para o marco, e o Cortiço também de Aloysio de Azevedo em 1890. O Cortiço, ele apresenta um retrato da realidade brasileira do século XIX. E é por isso que é interessante nós percebermos, nós sentirmos como a sociedade brasileira, a sociedade carioca, porque a narrativa ela acontece justamente nesse espaço, nesse cenário do Rio de Janeiro, como nós estamos nos comportando enquanto sociedade, como é que nós estamos enfrentando a questão do pós-abolicionismo, a questão da lei do sexagenário. Nós temos aí toda uma conjuntura política, econômica, social relacionada ao Brasil. Para entendermos também um pouco mais do naturalismo, é necessário que a gente perceba as diferenças entre realismo e naturalismo. Algumas pessoas dizem assim, a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não é. Não é Sandy Júnior. Oh, meu Deus, para quem é fã de Sandy Júnior, essa é uma piada péssima. Não é a ideia de 12 elementos serem idênticos. Não, nós temos o realismo e temos o naturalismo. Quais são as diferenças? O realismo, a gente pode dizer que tem uma linguagem mais sutil.
É um movimento caracterizado, pela representação da vida real. Por isso, o realismo. Tá? Trata-se das pessoas comuns que estão convivendo naquele espaço. Então, você lê um texto realista e você se identifica também com os personagens. Você percebe que eles são acessíveis à sua realidade. O que é o naturalismo? É uma consequência do realismo. A diferença é que ele tem um upgrade. É como se houvesse um algo a mais. É uma linguagem mais popular, inclusive, e com uma influência de teorias científicas. Aqui eu quero tratar do realismo no movimento social, nas relações sociais, e aqui eu quero explicar essas relações sociais com base justamente na natureza humana e nas teorias científicas do período. As principais características, eu tenho, para o realismo, uma representação de verdade objetiva, também tem isso no naturalismo. A diferença é que essa verdade, essa representação verdadeira e objetiva, ela está aqui fundamentada em uma linguagem científica. Uma linguagem no sentido de teorias científicas imbuídas ali no processo. É uma narrativa lenta, é uma linguagem simples, é uma linguagem direta, há uma impessoalidade, há uma crítica às instituições sociais. Tudo o que tem no realismo também tem no naturalismo. Qual é a diferença? Basicamente isso aqui. É esse entendimento mais visceral, mais animal do indivíduo, tá? É essa percepção de ele é moldado pelo meio, o meio vai corrompê-lo. É a ideia de que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. A abordagem do realismo é sobre o dia a dia das pessoas comuns. A abordagem do naturalismo é essa abordagem que retrata o ambiente, a hereditariedade e as condições sociais que controlam o ser humano. Vejam, ele tem apoio no dia a dia, mas ele quer explicar as causas dessas ações que acontecem no dia a dia. Os temas do realismo, os romances realistas, eles usam temas como sociedade, classe social, interesse, casamento, e o naturalismo pensa em temas como violência, pobreza, corrupção, prostituição. A gente pode pensar em uma literatura suja, não suja no sentido de a literatura ser suja, mas de querer observar essa sujeira social, essa análise do corpo social que vai nascendo do que é podre também. Então, a linguagem é uma linguagem mais suja, ok? Eu tenho, além dessas características, no realismo, um retrato social que geralmente escreve sobre famílias de classe média ou pessoas comuns. E o naturalismo foca os sujeitos das classes mais baixas. Aqui você tem uma classe... Quando a gente fala sobre pessoas comuns, eu estou falando sobre pessoas com características psicológicas que são próximas, não tem nada de extraordinário. Mas não necessariamente pessoas de uma camada social mais inferior. O naturalismo trata de camadas sociais mais inferiores, mais sofridas, mais massacradas pelo meio. Era negro, tá? Então você vê Machado de Assis numa apresentação preto e branco ali dos desenhos em preto e branco. Não, Machado de Assis era negro, tá? E do naturalismo, Aloysio de Azevedo, principalmente o Mulato e o Cortiço, e Adolfo Ferreira caminha com a normalista. Visto aqui a diferença entre naturalismo e realismo, naturalismo, sabendo que naturalismo é um reflexo do realismo, a gente vai entender que o Cortiço é uma alegoria do Brasil do século XIX. Ao ser lançado em 1890, o Cortiço teve boa recepção da crítica, chegando a obscurecer escritores do nível de Machado de Assis, imagina.
Isso se deve ao fato de Aloysio de Azevedo estar mais em sintonia com a doutrina naturalista que gozava de grande prestígio na Europa. O livro é composto por 23 capítulos que relatam a vida de uma habitação coletiva de pessoas pobres na cidade do Rio de Janeiro. O romance tornou-se peça-chave para o melhor entendimento do Brasil do século XIX. Evidentemente, como obra literária, ele não pode ser entendido como um documento histórico da época. Mas para que serve a literatura, gente? Eu pergunto. Para vivenciar, para saborear esses aspectos sociais de uma maneira muito simbólica e efetiva, tá? Não há como ignorar que a ideologia e as relações sociais representadas de modo fictício em O Cortiço estavam muito presentes no país. Alguns textos aqui que eu retirei, os textos que eu retirei aqui para apresentar essa aula, eles foram extraídos de alguns sites interessantíssimos. Aqui é a referência de um deles, que é o Guia do Estudante.abril, tá? Em um trecho do romance, o narrador compara o cortiço a uma estrutura biológica. Olha a questão do natural, do visceral. Um organismo vivo que cresce e se desenvolve, aumentando as forças daninhas e determinando o caráter moral de quem habita seu interior. Eis aqui o fragmento. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer. Um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Veja que é altamente visual, é o que a gente pode chamar de sinestésico. Você sente gosto, cheiro, você visualiza. É realmente uma narrativa que mexe com os seus sentidos. A literatura, por fim, pensando nessa percepção, ela pode ser uma rica fonte para estudos historiográficos. A partir dela e das informações sobre o autor, pode ser possível compreender melhor os contextos e as implicações políticas e sociais do período em que foi produzida, tal como o estudo das mulheres negras na sociedade carioca do pós-emancipação. Vejam só o que ele apresenta aqui para nós. Compreender uma narrativa ficcional que seja, compreender a literatura, em que momento a literatura está situada, o que ela aborda, como ela aborda, nos leva, por exemplo, a entender a condição da mulher. No livro O Cortiço, nós temos algumas personagens femininas que são fundamentais para a narrativa. Bertoleza e Rita Baiana são duas dessas personagens. Bertoleza, mulher negra, pobre, não alfabetizada, ainda escrava, tem o seu dono e sonha com a alforria. Rita Baiana, uma mulata, uma mulher intrigante, uma mulher sedutora. Então você tem duas vertentes de como essa negritude é observada naquele período. Nós vamos nos concentrar, durante a análise que está sendo feita agora, nós vamos nos concentrar na personagem Bertoleza, ok? Não é apenas a literatura, não é apenas uma ferramenta de entretenimento. Não pode ser encarada assim, na minha opinião. Mesmo com uma narrativa de ficção, ela tem uma forte ligação com o espaço, com o tempo histórico e com as condições socioculturais na qual está envolvida. Naquele momento, pode ser também concebida como uma interpretação política da realidade. A própria história é uma interpretação. A história, não lembro qual é o historiador que fala, mas a história ela é escrita pelos vencedores. Você tem uma história da negritude, por exemplo, que é apresentada predominantemente pelo branco, não pelo dono daquela voz, não essencialmente pelo negro, não primordialmente pelo negro. Então você tem, assim, os elementos sociais e históricos como base central para uma produção literária ficcional.
E é isso que o Cortiço nos apresenta. Aloysio de Azevedo constrói em seu romance personagens com características marcantes e os coloca em situações que expõem toda a proximidade de comportamento que os homens podem ter dos animais. Como a natureza humana pode ser vil em episódios na ficção que podem ser tão corriqueiros no plano da realidade, a ponto de levar o leitor à reflexão sobre as relações sociais nas quais estão imersos. Nós temos uma percepção, assim, às vezes, de o que está imitando o quê? É a vida que imita a arte ou é a arte que imita a vida? Porque tem de ser verossímil. E nós percebemos toda a vilania que é retratada nas relações estabelecidas nesse projeto literário. Nós conseguimos perceber essa vilania também no nosso dia a dia. Essas ações vis que às vezes são praticadas por aqueles que estão próximos ou por nós. A ideia do naturalismo é mostrar que o homem é um animal. Ele age por instinto e o meio pode corrompê-lo ou forjá-lo de uma forma mais positiva. Nós vamos fazer a leitura do fragmento de O Cortiço aqui. Tá? Vamos nos preparar para a leitura de um fragmento inicial e um fragmento final. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as 4 paredes de uma suja e obscura caverna, nos refolhos do bairro do Botafogo, e tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos não só a venda, como o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com maior dor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe, mediante 400 réis por dia, uma quitandeira, sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora, e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20.000 réis por mês e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrumpado como uma besta. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça. Fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha e com tamanho empenho a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente de suas desventuras. Abriu-se. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça. Fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha e com tamanho empenho a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma mulher ter de escapar para ali todos os meses 20.000 réis em dinheiro. E segredou-lhe, então, o que já tinha junto para a sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia, e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor os 20.000 réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente,
E a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro, de seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se, mal escrito em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma, foi o taberneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia só por si, e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la. Ia logo direto a João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos, e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com o português, porque, como toda cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. Agora, disse ele à crioula, as coisas vão correr melhor para você. Você vai ficar forra. Eu entro com o que falta. Nesses dias, ele saiu muito à rua e uma semana depois apareceu com uma folha de papel toda escrita, que leu em voz alta à companheira. Você agora não tem mais senhor, declarou em seguida a leitura, que ela ouviu entre lágrimas agradecida. Agora está livre. Doravante, o que você fizer é só seu e mais de seus filhos, se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os 20.000 réis à peste do cego. Coitado, a gente se queixa da sorte. Ele, como meu senhor, exigiu o jornal, exigiu o que era seu. Seu ou não seu, acabou-se. E vida nova. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto e os dois beberam-na em honra ao grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão. E nem mesmo o selo que ele entendeu de pespergar-lhe em cima, para dar burla a maior formalidade, representava despesa, porque o esperto com S, aproveitara uma estampilha já servida. Bertoleza representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Anos depois, quem me procura? Exclamou João Romão com disfarce, chegando ao armazém. Isso já tudo acertado, tá, gente? Um homem alto, com ar estróina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a defronte dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia. Está aqui com efeito, disse afinal o negociante. Pensei que fosse livre. É minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-ma? Mas, imediatamente. Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tenha bondade de entrar. O sujeito fez sinal aos dois urbanos, que o acompanharam logo, e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho, à frente deles, ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para o pátio calçado. Chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando o peixe, para a ceia do seu homem. Quando viu parar defronte dela aquele grupo sinistro, reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor. E um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre.
adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula. O senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados, que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na! É escrava minha! A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Bertoleza, então, ergueu-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. Depois, embarcou para a frente, rugindo e esfocinando, moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Notem o início, o final dessa trajetória de João Romão, esse enriquecimento, mas o início junto com a Bertoleza. Ele, nessa ascensão social que era possível para homem branco na sociedade do período, e ela nessa estagnação social de mulher negra, não alfabetizada, da sociedade em que ela vivia. Ao lado do cortiço havia um palacete do senhor Miranda, uma espécie de palacete, tá? Do senhor Miranda, um homem de destaque social que estava em processo de ascensão e tinha uma filha. Brigava muito com João Romão. Mas ambos, com o passar do tempo, eles foram percebendo que precisavam um do outro. O senhor Miranda precisava do dinheiro e João Romão precisava do status. Então se formou ali um processo muito comum na época de negociação de casamento. Mas havia uma peça que não se encaixava. Ele precisava resolver o que fazer com Bertoleza, a mulher que junto com ele, de maneira aguerrida, também levantou o cortiço, também manteve, também lutou, também batalhou. E ele, de forma vil e desumana, portanto, a enganou. Muitas Bertolezas ainda existem no nosso cotidiano e muitos homens como João Romão ainda existem em nosso cotidiano. Mas algumas representações têm mudado. Uma dessas mudanças representativas é o que a gente vê com Carolina Maria de Jesus, a autora do livro O Quarto de Despejo. Uma das frases do livro, uma das consagradíssimas frases do livro: será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Ela questionava. Carolina, mulher negra, mãe de 3 filhos, pobre, com uma baixa escolaridade, mas com um desejo de poesia. Querendo dar voz à sua própria existência. Vejam que não é, neste momento, a história da negritude sendo apresentada pelo branco, pelo privilegiado, mas sim a história da negritude sendo apresentada pelo próprio negro. Na pirâmide social, as mulheres negras de baixa escolaridade, elas estão na base. Elas são
as menos prestigiadas, as menos favorecidas, as que mais sofrem das mazelas sociais, culturais, econômicas, políticas. Trouxe para vocês alguns fragmentos também dessa obra, O Quarto de Despejo, que é um diário, como ela diz, diário de uma favelada. Não é mais o cortiço, não é mais a senzala, é a favela. É a favela que cresce de maneira desordenada, como larva em esterco. 19 de julho de 1955. Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhes jogam pedras. Ela diz: que crianças mal educadas. Eu digo: os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas, não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa. Há de dar voz, portanto, essa história. E tudo o que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com essas cenas desagradáveis, me fornecem argumentos. A Silvia pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse: você é mesmo uma vagabunda, dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Uma passagem importante aqui do texto é que nessa versão a escrita da autora ela foi mantida, por isso que o educadas, as falhas de concordância, mas nós precisamos verificar a essência da abordagem. A voz que esta mulher ganha a partir da literatura. A descrição, a narrativa de sua própria condição. E a tentativa de mudar a sua própria condição. Não é? Eu vou mudar o meu enredo, mas não é fácil. Não é fácil perante uma sociedade que marginaliza, que exclui, que domina. Uma sociedade construída a partir do dominador e do dominado. Eu disse: está certo, quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recurso e o fim é mesmo nas malocas. E você que me diz nunca ter dormido no albergue noturno, o que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo numa casa própria. Por que a sua vida rodou igual a minha? Ela disse: a única coisa que você sabe fazer é catar papel. Eu disse: cato papel. Estou provando como vivo. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me. Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha, sem um homem no lar. Aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias escrevo. Sento no quintal e escrevo. Esse fragmento me deixa altamente emocionada, porque é a libertação do espírito por meio da escrita também. É por isso que a palavra é algo mágico, é algo libertador. Veja que neste fragmento aqui, refletir, preciso ser tolerante, eles não têm ninguém no mundo a não ser eu, ela mostra a ausência do homem, o abandono. Ela tem filhos pequenos. Ela está levando uma menina de 2 anos para catar papel para sobrevivência. Como é difícil a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. Por esta dificuldade, Bertoleza se envolveu com João Romão. Concedeu para ele
todo o seu recurso, criou-se a partir dali uma dependência emocional e financeira, mas, sobretudo, ela buscava a ideia do reconhecimento social. Ao se relacionar com alguém que ela julgava estar em uma condição de visibilidade melhor do que a dela. Não é uma questão de ela negar a própria negritude, não é isso. É o fato de que a sociedade impôs essa negação e para ela ter um certo reconhecimento, ela buscava justamente aquele que lhe parecesse superior, de forma até inconsciente, como tem a expressão ali do livro. É o mesmo tipo de condição que Carolina Maria de Jesus apresenta em seu livro Quarto de Despejo. 17 de maio. Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho José sem motivo. 18 de maio. Na favela tudo circula num minuto. E a notícia já circulou que a dona Maria José faleceu. Várias pessoas vieram vê-la. Compareceu o Vicentino, que cuidava dela. Ele vinha visitá-la todos os domingos. Ele não tem nojo dos favelados. Cuida dos míseros favelados com carinho. Isso competia ao tal serviço social. Aqui nesse fragmento a gente percebe uma análise da condição de abandono do Estado. O serviço social não chega. A responsabilidade que deveria ser do Estado, ela é executada por outros. Então, ela também demarca a questão do abandono, a questão da falta de responsabilização do Estado perante esta parcela da comunidade carente. 27 de junho. Hoje a Leila está embriagada. E eu fico pensando como é que uma mulher que tem 2 filhas em idade tenra pode embriagar-se até ficar inconsciente. 2 homens vieram trazê-la nos braços. E se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida? Jesus. O que eu acho interessante é que quando alguém entra num bar ou empório, logo aparece um que oferece pinga. Por que não oferece 1 quilo de arroz, feijão, doce, etc. Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha. Tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isto, estou cometendo uma tolice, Cristo. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque eu não gosto e acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que em álcool. Se você acha que eu estou agindo acertadamente, peço-te para dizer: muito bem, Carolina. Muito bem, Carolina. Carolina Maria de Jesus, nascida em 1914, morreu em 1977. Instalou-se na favela do Canidé, na zona norte da cidade de São Paulo, em 1947, aos 33 anos, desempregada e grávida. Trabalhava como catadora de lixo e, tendo cursado apenas as séries iniciais do primário, registrava o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava, os quais somavam mais de 20. O diário que ela começara em 1955 deu origem ao livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Gente, já no ano seguinte, foi traduzido e publicado na Argentina, na Dinamarca e na Holanda. Em 1962, nos Estados Unidos, na França e em outros 8 países.
Além do Quarto de Desespero, póstumas são Diário de Bitita, Meu Estranho Diário, Antologia Pessoal e Onde Estás a Felicidade. O acesso para o portal bibliográfico de Carolina Maria de Jesus é vidaporescrito.com. Me emociona muito a história de Carolina Maria de Jesus. Eu li a primeira vez na faculdade, eu acho que eu estava no 3º semestre, e é uma narrativa delicada, emocionante, forte, densa. É uma pessoa que decidiu que o meio não a corromperia. Não é a condição do homem. O homem, ele pode não ser corrompido pelo meio. Não pode haver um determinismo social que diz: você vive naquele meio e você vai ser exatamente o que o meio lhe impõe. É algo que a gente não vê no naturalismo. O naturalismo, ele é determinista. Aqui nessa narrativa a gente percebe que existe um livre-arbítrio. Existe a possibilidade de mudar. E a mudança encontrada por ela foi justamente a partir da palavra, a partir da escrita, a partir também de uma literatura. E é a arte que faz com que muitas mudanças sejam realizadas. Beyoncé, ela lançou um álbum chamado, eu sou péssima em inglês, tá, gente? Lemonade. E junto com o álbum, ela também lançou um clipe chamado Formation. É esse clipe que nós vamos assistir agora. Este clipe que nós vamos assistir agora. Olha a regência, professora Rose.
Nossa, adoro esse clipe. Toda vez que eu leio, eu encontro alguma coisa linda para perceber. É uma montagem muito bem feita, um clipe muito bem produzido. E vejam que Beyoncé, ela nos faz um chamado. Alguns fragmentos somente que eu vou apresentar aqui para vocês. Ela diz: eu pego o que é meu, eu arraso. Eu não dependo do meu marido. Eu uso os colares do meu marido. Eu levo para jantar. Eu possibilito que a sua música toque na rádio. Vamos, meninas, vamos entrar em formação. Ela trabalha com representatividade. Ela fala sobre o cabelo black, ela fala sobre o nariz de negro, ela fala que minha filha vai ter o cabelo do afrodescendente. Ela é uma negra de pele clara e não vão, apesar de todo o dinheiro que ela ganhar, não vão retirar dela a terra de onde ela veio. Isso eu acho que é fundamental para o período em que nós estamos, que é um período de maior conscientização, de maior feminismo. Existe uma tendência a falar sobre o feminismo negro, porque é realmente diferenciado. As questões pelas quais as mulheres negras passam são questões similares, mas não iguais. Não iguais. Ela diz: seja graciosa, dependa do seu próprio dinheiro. Foi o que Bertoleza não conseguiu e por isso ela acaba se matando, porque é melhor morrer do que voltar à sua condição de escravo. Foi sobre isso que Carolina Maria de Jesus estava falando, não é? Sobre a sua autonomia, sobre a sua independência, sobre não depender desse homem em casa, sobre não depender de outras pessoas. E é sobre isso que Beyoncé fala no clipe. Eu acho genial. O que eu quero propor para vocês? Eu gostaria de que vocês fizessem um texto. No texto, apresentem uma análise acerca do que mudou, do que permanece na condição da mulher negra em nossa sociedade, nas representações artísticas desde o pós-abolicionismo do século XIX e o fim do olhar romântico dos poetas de terceira geração. Os poetas de terceira geração do romantismo, eles falavam sobre o ideal de libertação. Era a elite tratando da questão da liberdade do povo negro, não o negro falando sobre o seu ideal de liberdade. Faça uma narrativa de Bertoleza a Beyoncé. Então você tem que trazer para o seu texto características do naturalismo, o clipe Formation e o livro Quarto de Despejo. Mas além disso, você vai precisar escolher uma obra, uma outra expressão artística contemporânea para traçar esse comparativo. Quantas linhas, professora? Independe. Eu quero que você dê conta de todos esses elementos. No seu texto não podem faltar as características do naturalismo, não pode faltar referência a formation, não pode faltar referência a quarto de despejo, lógico. Se vocês estão tratando do naturalismo, vocês precisam tratar de O Cortiço e vocês precisam apresentar uma obra, ok? Uma obra contemporânea para traçar esse comparativo. Bom, meus lindos e minhas lindas, fico por aqui. Vou voltar a assistir, que é muito lindo. Vou voltar a assistir,